Olá, este vídeo tem como intuito apresentar as etapas de fabricação de amendoim japonês, aplicando conceitos da disciplina de operações unitárias aplicadas à indústria de alimentos. 1. Essa matéria é ministrada pela professora Catiúcia Pereira Takeuchi. Vamos agora apresentar os integrantes deste grupo. Eu sou a Caroline Moreira de Paiva. Olá, meu nome é Beatriz. Olá, eu sou a Débora. Esse trabalho será dividido em 3 partes. Então, na parte 1, vamos fazer a introdução ao assunto. Na parte 2, vamos falar das etapas do processo de fabricação. E na parte 3, sobre as referências utilizadas. Bem, começando agora contando um pouco sobre a história da criação do amendoim japonês. O amendoim japonês é um delicioso petisco feito a partir de amendoins revestidos com uma casca crocante e de diferentes sabores. Esse aperitivo recebeu este nome devido ao seu criador, Yogeshi Nakatani, um imigrante japonês que chegou ao México em 1932, que em busca de renda para sustentar sua família, ele tentou reproduzir um lanche com amendoim, que é farinha de arroz e molho de soja, que lembrava sua infância no Japão. No entanto, pelo fato de ser difícil encontrar todos os ingredientes no México, ele adaptou a receita e começou a fazer com farinha de trigo, o que foi um sucesso com a vizinhança. E assim, os próprios clientes começaram a chamar o lanche de amendoim japonês. Agora que já estamos todos a par da história do amendoim japonês, vamos falar um pouquinho das etapas do processo de fabricação. Para a obtenção do amendoim japonês, que a gente conhece já o produto pronto, é necessária a realização de operações preliminares que antecedem o processamento industrial. E essas etapas, elas começam desde o recebimento do amendoim na indústria, o processo de limpeza, descascamento, armazenamento, peneiramento, torrefação, mistura e embalagem. Recebimento é a etapa que vem após o processo de colheita do amendoim. Bom, esses amendoins são recebidos nas instalações de processamento industrial e os mesmos chegam em seu estado bruto após a colheita, né? Então, os lotes de amendoim podem chegar com amendoins inteiros, com alguns amendoins descascados, devido à forma como eles foram colhidos, além de possuir sujeira por causa de todo esse processo. Nessas imagens vocês podem ver como é feito o recebimento, né? Então, o caminhão carregado de amendoim bruto, né? Amendoim bruto, sem nenhuma lavagem, sem nenhuma separação, ele é despejado dentro de uma separadora. E aí essa separadora já vai começar a fazer esse trabalho de separar um pouco das sujeiras que vêm provindas, né, desse transporte. Como na escala industrial trabalhamos com toneladas de amendoim, não é recomendado fazer a limpeza de forma manual, porque levaria mais tempo, gastaria mais energia e poderia também gastar mais dinheiro. Então, a limpeza dos amendoins que são recém-chegados de transporte, elas são feitas por máquinas do tipo que possuem telas e jato de ar para remover qualquer lixo. Nessa imagem, vocês podem observar um tipo de equipamento utilizado para a limpeza. Essa limpeza, ela precisa ser eficiente e rápida, e isso resultará numa economia financeira para a indústria. Após a limpeza, os amendoins são descascados e depois aquecidos a 88 graus com calor seco. O processo de aquecimento incha a noz, queima a pele e permite uma fácil remoção depois. Os subprodutos do processo de descascamentos conterão amendoim ou pedaços de amendoim, peles e farinhas de amendoim. Nessa fase, os amendoins e subprodutos já não são mais considerados crus, mas sim cozidos. Bem, aqui nós temos a representação de como que é feito o descascamento do amendoim nas indústrias. Após a limpeza e o descascamento dos amendoins, os mesmos são armazenados em local arejado e com temperatura controlada. Nessas imagens vocês podem ver os amendoins guardados em sacos de polietileno, que é a melhor forma de armazená-los, ou em silos.
O peneiramento é uma etapa muito importante que acontece após o descascamento do amendoim, pois assim a gente consegue ter uma forma de fazer com que o lote do amendoim que está sendo processado, ele tenha tamanhos uniformes. E aí esse mecanismo é feito da seguinte forma. Ele consiste em uma malha fina, de acordo com o tamanho do grão que quer se obter. Então, como a gente vai determinar isso? A gente determina o diâmetro de corte em função do fim desejado na operação, pois o diâmetro de corte limita o tamanho máximo das partículas da fração fina e o mínimo da fração grossa, além da ação da gravidade. Então, esse é um processo de que ele usa os cortes para poder fazer a separação dos inteiros dos não inteiros e usa a ação da gravidade para fazer com que desce o amendoim pela malha. A seletividade no processo de peneiramento está relacionada ao número de peneiras que se utiliza. Com uma peneira maior, partícula de fração fina, que é o amendoim quebrado, separaria da fração grossa, que corresponde ao amendoim inteiro. Já na utilização de várias peneiras, é possível obter frações classificadas como grão de amendoim inteiro, mas com diâmetro diferente, e cada uma das quais satisfazendo as especificações do tamanho máximo e mínimo das partículas. No vídeo desse slide, vocês podem observar na prática como é realizado o peneiramento em escala industrial. Com os amendoins já descascados, vem a parte de assados. A torrefação é o que dá aquele gostinho típico de amendoim torrado. Nessa etapa, é importante um controle de umidade e temperatura. As assadeiras são normalmente de gás natural e os fornos são rotativos. A rotação do forno continuamente agita o amendoim para produzir um assado uniforme. As temperaturas do forno são de aproximadamente 430 graus e o tempo é de 40 a 60 minutos. As reais temperaturas na torrefação e horários variam com o estado do lote do amendoim e as características finais desejadas. Então, aqui nesse vídeo, a gente tem um exemplo de como que acontece o processo de torrefação com o amendoim. Etapa de mistura. Após a torrefação final, os amendoins são misturados com uma massa de farinha de trigo, molho de soja, água, açúcar e corantes, dando a cobertura final e característica do amendoim japonês. Nessas imagens, vocês podem ver que o misturador utilizado é tipo âncora com rotação radial. Então, nele são colocados a mistura e os amendoins, também os corantes, para que ele possa sair pronto. Bem, após toda a realização de todas as operações unitárias necessárias e o processamento industrial, a gente tem o nosso produto finalizado, que ele é embalado, separado em lotes, para poder ser distribuídos para todas as pessoas de interesse que comercializam. Nesse vídeo, podemos observar o funcionamento de um equipamento que realiza a embalagem dos amendoins japoneses. E pode-se observar quão rápida e eficiente é este equipamento. Para finalizarmos, vamos deixar aqui as referências utilizadas nesse trabalho. Obrigada a você que nos assistiu até aqui.